Pronome personalis, tá? Nós vamos relembrar a aula da professora Roberta, tá? Que foi na última aula que teve. Se caso cair a minha imagem aqui, vocês não dê bola, tá? Porque a internet está bem ruim. Bom, então eu vou retomando alguma coisa que a professora Roberta falou na aula anterior, tá bem? Se caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem vir me chamar, tá? Eu vou falar sobre os pronomes personais, tá? São os pronomes pessoais em espanhol. Pronomes personais. Designam os participantes de um discurso. Além disso, eles podem substituir o substantivo de uma ação, seja eles comum ou próprio. Tá? Eu coloquei aqui no desenho dio, eixos, vosotros, nosotros. Henrique, pode passar a próxima para mim, porque eu não estou conseguindo mover aqui. Obrigada. Nós temos aqui no singular, tá? A primeira pessoa, dio, que sou eu, né? A segunda pessoa é o tu, ou vós, que é o tu ou você. Tem a terceira pessoa, o ele, que é o ele. Echas, que é ela. Eixos, isso. Ustedes, que é você formal. Essas são singular, sendo a primeira, segunda e a terceira pessoa, como a professora Roberta falou na aula anterior. Tá? Nós temos o plural, primeira pessoa, nos outros, nos outras, quer dizer que é nós. Segunda pessoa, vos outros e vos outras, são vocês. Terceira pessoa, eixos, eles, eixas, elas, ustedes, que é você, certo? Deu para entender? Isso foi na aula anterior da professora Roberta, que ela deu uma aula para vocês, eu estou apenas dando uma retomada, tá? Agora nós vamos entrar. Antes de entrar, eu vou voltar aqui um pouquinho. Antes de entrar, eu vou falar para vocês uma coisa que é bem importante, que vocês se deem uma ligadinha, porque é um bem pegar-ratão, assim, tá? Que às vezes cai na prova, tá? Sobre o ele com acento, tá? Que é o ele com acento é o ele, e o ele sem acento, ele quer dizer um artigo, tá? Então, não se esqueça, o ele com acento é ele, e o ele sem acento é um artigo, tá? A mesma coisa que tem o tu com acento. O tu com acento, ele é um pronome pessoal, e o tu sem acento é um adjetivo, um pronome. Então, isso cai muito. Vocês têm que prestar bastante atenção. No eu com acento e sem acento, o tu com acento e o sem acento. Certo? No caso, assim, ó, se eu for colocar uma frase com tu com acento. Tu eres brasileiro? Tu, quer dizer com acento. Tu eres, né? E o tu sem acento. Tu, amigo, és aquele? Olha a diferença do tu com acento pro tu sem acento, tá? Certo? Então, agora nós vamos passar para a nossa aula, que nós vamos trabalhar pretérito imperfeito, que é verbo, e os falsos cognatos, no espanhol, que no espanhol são falsos amigos, né? Então, tá. Então, nós vamos passar agora para o próximo slide. Aqui eu coloquei pretérito imperfeito, que é o verbo, né? No conjugação deles. Pretérito imperfeito. Esse tempo verbal se refere àqueles fatos ou acontecimentos que ocorrem no passado. Então, já diz, pretérito imperfeito. Esse tempo verbal se refere àqueles fatos ou acontecimentos que ocorrem no passado, mas que eles não foram completamente terminados. Então, eles aconteceram no passado, mas eles não foram completamente terminados, expressando, assim, uma ideia de continuidade. Isso é o pretérito imperfeito.
então, o que é o pretérito imperfeito? É um acontecimento, né, que ocorreu lá no passado, mas ele não foi completamente terminado. Expressa sempre uma ideia de continuidade. Isso vocês têm que prestarem bastante atenção, tá? No pretérito imperfeito. Pode passar outra para mim, Henrique, faz favor. Obrigada. Aqui eu coloquei assim, ó. Usamos o pretérito imperfeito para descrever o passado, la rutina, los lugares e las épocas, las personas, circunstâncias e situações, que nos ajudam a ter uma visão mais clara de um sucesso. Tá? Então, é usado o pretérito imperfeito para descrever o passado. Então, descrever o passado, né? Es decir, o pretérito imperfeito se usa com ações, habilidades e com ações nas terminalidades durativas e progressivas. O pretérito imperfeito é usado para expressar o que ocorreu no passado, sem necessariamente indicar o início ou o fim do ocorrido. Então, isso vocês têm que prestarem bastante atenção. Que o pretérito imperfeito, ele é usado para expressar o que ocorreu no passado, sem necessariamente indicar um início ou um fim de um ocorrido. Isso significa dizer que o importante é o curso e a duração da ação. Então, prestar bastante atenção no curso e na duração da ação, para a gente poder achar o pretérito imperfeito nas frases, nos textos. Então, o curso e a duração da ação, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui na câmera. Pronto, vamos lá. Ali eu coloquei ação repetida ou habitual no passado. Sempre onde vier essa frase no pretérito imperfeito. Ação repetida ou habitual no passado. Nesse caso, o verbo costuma vir sempre, acompanhado de advérbios ou locuções adverbiais, como sempre, a nerudo quer dizer com frequência, né? Muitas vezes, a vezes, frequentemente, normalmente, por general. Essa é uma ação repetida ou habitual no passado, que são usados em frases ou até mesmo em alguns textos, para a gente poder identificar o pretérito imperfeito, tá? Que é o quê? O passado, um acontecimento não terminado ainda, tá bem? Tem um exemplo ali, ó. Quando era Nina, todos os niños iam ao campo com os meus abuelos. Então, quando eu era criança, todos os anos eu ia ao campo com meus avós. Isso quer dizer que eu estava fazendo uma ação repetida, né? Que todos os anos, isso aí é no passado, todos os anos eu ia, né? É algo habitual que acontecia no passado. Então, por isso tem um exemplo. Quando eu era Nina, todos os anos ia ao campo com meus abuelos. Então, com meus avós. Abuelos quer dizer avós. Nós temos ação durativa também, tá? Usado para relatar a duração da ação sem indicar o início ou o fim da ação. Ação durativa, no pretérito imperfeito. É usado para relatar a ação da ação sem indicar o início ou fim da ação. Eu coloquei um exemplo ali. Chovia muitíssimo.
É uma ação durativa. Por quê? Por que ela é uma ação durativa? Porque ela tem que estar indicando quando o início da ação. Não, eu não sei quando começou a chover, né? Chovia muitíssimo. Eu não sei quando. Ali diz, chovia muitíssimo, né? Chovia muito. Eu não sei quando começou a chover, quando terminou a chover. Então, chovia, passado, é um passado que não está terminado. Entenderam? Deu para entender? Isso aí é numa ação durativa. Nós também temos ação progressiva. O que é uma ação progressiva? Usado para relatar ações que podem continuar por um período de tempo indeterminado. Então, eu não sei quando isso pode acabar, né? Eu não sei quando acabou. Então, eu tico mirava a la jovem, Eu tico mirava a la jovem. Então, eu, rapaz, né? O rapaz olhava a jovem. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali olhando, observando aquela jovem. Então, é uma ação progressiva. Eu não sei o quanto tempo ele ficou observando. Então, ele, né? Eu tico, mirava, eu, jovem. Quando tempo? Não sei. Pretérito imperfeito é uma ação progressiva, tá? Vamos passar para o próximo. Aqui também temos ação começada, mas não acabada, tá? Então, ação começada e não acabada. Usado para falar de uma ação que acontecia no passado, quando algo interrompe. Então, ela começa, tá? Ela acontecia no passado e algo interrompe ela. Então, eu não sei. Então, é uma ação começada, mas não acabada. Eu coloquei o exemplo. El niño jugaba la pelota quando lluvia começou. Então, el niño jugaba a la pelota quando lluvia começou. E o menino, né, jogava a bola quando a chuva começou. Então, ele começou, mas ele não terminou. Eu não sei quando ele começou e eu não sei quando ele terminou. Ele estava jogando bola quando a chuva começou. Então, é uma ação começada e não acabada, certo? Também se usa o pretérito imperfeito, para a gente ficar bem ciente também, idade e hora, tá? Usado para referir-se a uma idade ou um horário. Isso aqui eu tô colocando para vocês, porque geralmente isso aí cai nos textos, tá? E aí é para a gente poder identificar o pretérito imperfeito. Conjugar de uma forma e interpretar da outra. Por isso que é muito importante a leitura e a interpretação. Bom, então vamos seguir. Idade e hora. Usado para referir-se a uma idade ou a um horário. Exemplo. Era um pouco mais lá de 3 da tarde. Juan tinha 8 anos quando morreu Su. A idade e a hora. Ali foi onde marcou o pretérito imperfeito naquelas frases. Tem o pretérito mais o gerúndio, usado para falar de ações em andamento em um momento concreto do passado, informa o que está sendo feito. Tá? Então, olha, imperfeito mais gerúndio, usado para falar de ações em andamento em momento concreto do passado. Então, ele concretiza ali o passado, informa que está sendo feito. Exemplo, estava caminhando quando escutei um ruído. É o imperfeito com gerúndio. Então, ele mostra concreto o que aconteceu no passado, que ele estava caminhando quando escutou, né? Escutei um ruído. Ele estava caminhando quando escutei um ruído.
certo? Vamos para a próxima, então. Trouxe umas para vocês assim agora. Agora sim é uma conjugação. Vocês lembram que na aula que eu dei, não sei se estavam alguns que estão presentes aí, estavam nas outras aulas que eu dei, sobre o pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito também é a mesma, quase a mesma coisa, tá? Que o pretérito imperfeito, só vai mudar alguns determinados que nós vamos ver agora. Nós temos ali, ó, os verbos regulares, né? Como eu falei no início da aula, que eu falei na aula, na aula sem ser essa que a professora Roberta deu, na anterior, tá? Então, assim, ó, nós temos, prestar bastante atenção. Temos da primeira conjugação, o verbo ar, o e o ir, certo? Peraí que tá caindo aqui. O verbo ar, o verbo e o verbo ir. Primeira conjugação. Sempre, pessoal, nos verbos regulares, tanto no pretérito perfeito, como agora a gente está estudando no pretérito imperfeito, ele sempre, o radical vai continuar o mesmo. Ama, sempre. No temer, tem. No partir, partir. Sempre ele vai ficar mesmo radical. Ele só vai mudar a desinência deles, tá? Ele só vai mudar a desinência deles. E se vocês verem agora nós conjugando os verbos, eles vão mudar a desinência, vai mudar só na primeira pessoa, que é do verbo ar. No caso, yo aba, tu abas, ele, ellas, ustedes abam, nosotros abamos, vosotros abais, ellos, ustedes abam, tá? Continua o mesmo radical e muda a desinência, tá? Nós vamos para o verbo no caso, na segunda conjugação, verbo temer. Dio temia, tu temías, él, ella, ustedes temía, nosotros temíamos, vosotros temíais, ellos, ustedes temíam. Vocês viram que continuou o mesmo radical e a desinência dele mudou. O radical continua o mesmo e a desinência dele muda, tá? A desinência aqui no final muda. E se vocês prestarem atenção, no verbo e na segunda conjugação, e na terceira conjugação, ir, a desinência ela vai ser a mesma do pretérito imperfeito. Então, partir. Dio partia, tu partias. Ó, no temer, Dio temia, tu temias. Vocês viram que ele não muda a desinência dele. Ele continua o mesmo radical e a desinência dele não muda. Tanto no verbo como no verbo ir. Ele vai mudar lá no verbo ar, na primeira conjugação ar. Na segunda conjugação e na terceira conjugação, o radical permanece e só muda a desinência. Isso em verbos regulares do pretérito imperfeito, tá? Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho. Se usa para descrever uma ação no passado, né? Que dá Pedro le encantava o futebol quando era niño. Descrever uma ação que ele repetiu no passado. Manuel entrenava em el ginásio los martes de los jovens. Recalçar uma prolongação em el tempo. Ella sempre realizava trabalhos manuais. Isso são pretérito imperfeito do verbo regular, terminado em ar,
Sempre terminar